Opa, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início a uma nova série de volume por volume. E hoje é a vez de falar de um mangá famoso, Tomodachi, escrito por Yamaguchi Makoto, conhecido por DeadTube, que já tem uma série aqui no canal, e desenhado por Sato Yuki, conhecido por Tanteiken, Sherlock, Ushiro no Shindere-san, entre outros. Tomodachi Game é publicado na revista Besatsu Shonen Magazine. Desde 9 de dezembro de 2013, ainda está em andamento no momento que estou gravando no vídeo. Tomodachi Game tem uma adaptação de anime que foi na primavera de 2022 pelo estúdio Okuro Noburo, em 12 episódios. E também teve um live action pra quem não sabe. E agora sem enrolação, bora pra história. O mangá começa mostrando uma criança contando o dinheiro, e ele quer sobreviver com esse dinheiro. E a moça fala que dinheiro é importante, mas há algo mais importante do que dinheiro, que são os amigos. E tem esse quadro mostrando o Yuichi com outras pessoas que são amigo deles. E esse mangá acho que vai testar a amizade deles e mostra ele entregando o jornal e o senhor perguntando por que ele está se esforçando tanto, e ele fala que precisa de dinheiro, pois a escola vai fazer uma viagem e cada aluno tem que pagar 70 mil ienes. E o senhor pergunta se ele não pode recusar, e o Yuichi fala que não pode, pois prometeu aos amigos dele. E depois mostra a escola e apresenta os amigos deles, o Shibi, que é presidente de classe, que ele aparenta ser bom nas coisas, mas na verdade ele é um cabeça oca, mas ele é alguém que atrai a simpatia dos outros. Temos a Shiro, que é a vice-presidente da classe, mas todo mundo a chama de presidente, e ela é uma pessoa confiável em vários sentidos. E temos o Tenji, o gênio da turma. Ele é bom em tudo, ele pode parecer não antipático, mas ele é uma pessoa tranquila. E por fim temos a Kokorogi. Ela é uma garota reservada e aparentemente gosta de anime. E ela sofria bullying no fundamental, mas quando ela virou colega da Shiro, todo mundo parou de mexer com ela. E eles são bons amigos, agora e para sempre, mas foi o que ele pensou até que aquilo aconteceu. E o professor fala que o dinheiro foi roubado e parece que o culpado está na sala. E os responsáveis pelo dinheiro se desculpam e a Shiro fala que vai assumir a responsabilidade e vai ficar esperando depois da aula para que alguém fale onde está o dinheiro. E o Ichi vai embora, pois tem trabalho e não sabe o que aconteceu. E provavelmente ninguém apareceu. E no dia seguinte, nem a Shiro e nem o Shibi apareceu, e nem no outro dia eles apareceram. E um boato começou a circular na classe, e os dois roubaram dinheiro, mas o Tenji consegue abafar o boato, e eles planejam visitar os dois no próximo dia. E mais tarde mostra a casa do Yuji, ele está mexendo numa planta e alguém bate na porta. E quando ele vai atender, não tem ninguém. Mas tem uma carta no chão, e é da Shiro, e na carta está marcado que ela tem algo importante para falar para ele, e está esperando no portão da escola. E quando ele chega, está todos os amigos dele, e fala que ele está atrasado, e aparentemente foi ele que enviou as cartas para os amigos. E ele pensa um pouco que alguém está tentando enganar eles, mas alguém aparece atrás dele e dá um choque e ele cai no chão. E os amigos sendo atacados também e ele desmaia. Tem um flashback de dinheiro com um homem, uma mulher e alguém nu na porta, e ele chorando muito, e alguém gritando pelo nome dele. Então ele acorda em uma sala branco e ninguém entende nada, mas alguém fala bom dia a todos. E ele se assusta, é um boneco muito estranho. Esse bicho é o Manabo-kun, que era de um anime para crianças. E ele fala que não precisa se apresentar e todos eles vão participar de uma série de jogos, eles podem ganhar dinheiro com eles. E cada jogo que ganharem receberão 2 milhões de ienes. Eles podem ganhar mais durante o jogo e poderão dizer adeus às dívidas de 20 milhões que eles têm. E o Yuji fica maluco, vai pra cima do Anaga e pergunta do porquê eles têm que arcar com essa dívida. E o Manabo fala, então você não sabe de nada? Isso significa que a dívida é dos outros. Mas o Tenji fala que ele é um criminoso, pois ele está sequestrando os amigos e ele. E o Manabo fala para não confundir as coisas. E quem desejou que ele participasse está entre eles. E ele recebeu uma taxa de 10% da dívida, ou seja, 2 milhões de ienes. E o Yuji pergunta o que acontece se eles não quiserem participar do jogo. E o Manabo fala que vão libertar todo mundo, mas os 2 milhões não vão ser devolvidos e a dívida vai ser repassada para a pessoa que pagou. E se eles quiserem participar, eles terão individualmente 4 milhões para cada um. Aí depois tem uma conversa entre os amigos falando que não deve investigar quem é a dívida e começa a passar um pano para quem fez a merda, pois a pessoa pode estar com muito problema. E os quatro ficam de boa e não questionam nada. E o Yuji se pergunta, vai ser assim? Só porque eu sou seu amigo é proibido perguntar sobre a dívida? E o Manabo pergunta se ele está duvidando dos amigos. E se ele prefere dinheiro do que os amigos? Ele fala que amigos são mais importantes do que dinheiro. E já que todos concordam em participar do jogo, vão levar para o local. Então eles entram numa sala de aula, com uma raposa, um papel, uma moeda, e o nome do primeiro jogo é Kokuri-san. Todos recebem uma plaqueta com respectivos nomes atrás identificados, tem pelo menos 4 milhões, e essa é a dívida atual. Se no final do jogo o número estar a zero, a dívida está quitada, mas se mostrar o número do identificador aos outros, a dívida será dobrada. Mas podem falar em voz alta o valor que está na plaquinha. A regra do Kokuri-san é colocar o dedo na moeda de 10 ienes e vai ter uma pergunta e todos vão ter que responder sim ou não. Se todo mundo responder igual, todos ganham, e o Kokuri só aceita respostas se todas forem iguais. Mas se uma pessoa responder diferente, a moeda irá para o lado com o menor número de respostas. E o Manabo fala que eles são bons amigos e a resposta vai ser certa, mas mesmo que respondam errado, o jogo só será concluído
resolvido se a moeda de 10 ienes for para a resposta certa. E tem mais explicação para o jogo, que vai ter 5 perguntas e tem que responder pelo menos uma certa. E se concluir o jogo, vão diminuir a dívida para 400 mil ienes. E cada um vai ler um envelope na ordem numérica, mas o Manabo vai escolher a pessoa e a resposta vai estar no envelope. A pessoa que leu já sabe a resposta. Para prevenir que eles roubem e se conversem, eles estão proibidos de falar. E se quebrarem a regra, a dívida será dobrada. Se não conseguirem responder corretamente as perguntas nesse jogo, acontecerá a penalidade do bobo. Aquele que tiver a maior dívida irá arcar com as dívidas dos outros. E ele dá uma dica: não duvide de seus amigos. Essa é a única forma de finalizar o Tomodachi Game de forma feliz. E a primeira pessoa a ler vai ser o Makoto. Ele faz uma cara estranha, o Yuji percebe, mas deve ser só a impressão dele. E a primeira pergunta é: a montanha mais alta do Japão é o Monte Fuji? É uma pergunta simples, mas eles não sabem o terror desse jogo, porque o quão aterrorizante pode ser o dinheiro. E a moeda vai para o lado da resposta não. E a Shiro bate com tudo na mesa. Ela ia falar algo, mas o Tenji e o Yuichi tapam a boca dela e ela se acalma. E o Yuichi fica pensando no que aconteceu e do porquê a moeda foi para o lado errado. E pode acontecer de alguém que escolheu não de propósito e ele pensa que não deve pensar nisso. A não ser que tenha alguém que guarde rancor entre eles. E começa a segunda rodada e é a Shiro que vai ler. E no envelope está a pergunta: 1 mais 1 é igual a 2? E é facinho, mas eles vão para o lado errado novamente. E talvez tenha um traidor entre eles. E tem um flashback e o Shiro levou um soco porque ele foi se confessar para a Shiro e ele tentou beijar ela. E o Shiro pede para o Yuichi pedir perdão por ele. E ele vai lá e ela o perdoa, mas com uma condição: pede para o Yuichi contar um dos segredos dele e ele vai contar. Mas é para nunca ela para contar para os outros. E volta para o presente, o Yuichi fala que os dois deveriam ter feito as pazes e ele fica na dúvida do que acontecerá entre os 5 e se pudessem falar tudo seria esclarecido. E essa regra não era para prevenir que as dicas fossem dadas, mas ao invés disso foi para deixar eles ansiosos. Então começa a terceira rodada e é o Tenji que vai ler a pergunta. O Japão é conhecido como a terra do sol nascente? Novamente eles erram e o Yuichi fica tenso e as vozes do coração vão começar a atiçar. E essas dúvidas que caem sobre os amigos deles estão escurecendo o coração do Yuichi. E na quarta rodada vai ser o Yuichi que será o leitor. Quando ele abre o envelope está escrito: a pergunta deve ser formulada pelo questionador. Ele pensa que vão fazer uma pergunta simples, mais fácil de resolver. Mas tem mais coisas escritas embaixo do envelope. Se a moeda de 10 ienes for para sim, o jogo é finalizado. Se a moeda de 10 ienes for para não, a dívida do questionador será reduzida pela metade. Aí ele pensa: por isso que tem tantas respostas erradas. Todas as 3 perguntas tinham as coisas escritas nelas. Então, isso não é o mesmo que traição? Então ele começa a duvidar de seus amigos e alguém dá risada e fala: esse cara do grupo C. E aponta pra tela e são 2 mulheres e fala: ele tá fazendo uma expressão incrível. Essas pessoas que ficam por trás do jogo são as piores coisas que esse mangá podia ter feito. Mas tudo bem, mais tarde eu explico o porquê. E tem um flashback do Yuichi e da Kokorogi falando que os dois são amigos de verdade e volta para o presente. Ele pergunta se há 7 dias na semana. Ele escolhe acreditar nos amigos e a pata do Kokori-san vai se levantar e a moeda de 10 ienes se moverá para o sim, finalizando o jogo. E ela vai para o lado não, e ele fica maluco e pensa que tem mesmo um traidor entre eles. Então chega a rodada final e é a Kokorogi vai ler a pergunta. E ela fala: depois disso, nós ainda continuaremos ser amigos? E quando ia mexer a moeda, o Yuichi fala: só um instantinho, por favor, antes de voltarmos. Bom, algum de vocês quer saber a cor da calcinha da Sawaragi tá usando hoje? O Yuichi tenta fazer os outros falarem em voz alta, pois ele está tentando descobrir quem é o traidor, mas ninguém fala nada. E ele fala que é brincadeira. E não tem como ter um traidor entre eles. E ele confia em todo mundo. E a moeda vai para o lado sim, e o jogo finaliza. Depois todo mundo fala que está com a dívida igual e o Yuichi fica aliviado. E todo mundo vai para outro jogo, menos o Yuichi, porque o cadastro dele está desamarrado e ele ficou na sala. Ele não acredita que todo mundo está com a mesma dívida. E ele vai confirmar o que está escrito nos cartões. E quando ele olha, está escrito que a pergunta deve ser formulada pelo questionador. E se responderem sim, o jogo é finalizado e ele fica magoado. Mas chega a Shiro querendo discutir algo com ele. O que ele acha da situação? Se ele acha que tem um traidor entre eles. E ele fala que ela é a mais suspeita, pois ela falou que não devia investigar de quem é a dívida. E a Shiro fala que pensou que o Yuichi era quem roubou o dinheiro da viagem escolar, pois ela gostava dele. Puta, piada de mau gosto daí, né? Depois tem um monte de bulldozer que não precisava ter, e ela fala pra eles trabalharem juntos e ela nunca iria o trair. Mas descobrimos que o Tenji estava ouvindo essa conversa. E o jogo Sugoroku da difamação vai ser o próximo jogo. Então o Yuichi fala pra Shiro que vai pensar em alguns truques e pede pra ela agir normalmente. E os outros voltam pra sala porque os dois estavam demorando para voltar. E estão preocupados. E o Tenji fala que todo mundo acabou de passar por algo que deixou todo mundo mais sensível e é pra todo mundo evitar comportamentos que comprometam a relação de amizade entre eles. E é pra evitar segredos. Então todo mundo vai pro local do segundo jogo, é o terraço, e lá tem uma cabine diferente e estranha. E alguém fala que todos estão presentes e é o Manabu Sensei. E ele fala que todo mundo é unido, mas ele está preocupado, pois talvez eles estariam guardando os segredos de seus amigos. E hoje eles vão compartilhar esse segredo sobre esse céu azul supervisionado pelos deuses. E assim se dá início ao segundo jogo, Sugoroku da difamação. Esse
o Goroku dá de formação é diferente do jogo normal. Enquanto o jogo normal, cada um vai revezando que joga o dado e avançam conforme o resultado, e quem chegar primeiro no final ganha. Mas esse difere daquele que consegue bons lances dos dados. É aquele que expõe um monte de segredos de seus amigos e todo mundo fica apreensivo. E quem tiver mais segredos vai estar em vantagem. E quanto mais vantagem, mais fácil será levar os amigos ao abismo do inferno e vencer. E agora é explicada a regra do jogo. O papel representará o dado nesse jogo. Eles vão escrever os segredos de seus amigos e o depositam em uma nabo, vai anunciar os conteúdos à audiência e vai fazer uma enquete de quem é mais imperdoável. E o destino deles está na mão da audiência. E se o segredo for mais imperdoável, dá 5 casas. E assim por diante. O jogo se repete dessa forma até o final. Mas desse jogo, quem chegar ao final estará em uma extrema desvantagem. E esse jogo vai terminar assim que alguém cruzar o fim. Será 400 mil ienes por pessoa, podendo conseguir um prêmio de total de 2 milhões de ienes. E cada um que finalizar o jogo sem cruzar a linha de chegada será dado um bônus de 1 milhão de ienes. E não vão precisar do terceiro jogo. E vão poder voltar para casa temporariamente. E o terceiro jogo é complicado e poderia ser traumático para alguém como a Kokorogi. E haverá mais uma penalidade, mas o Manabo vai contar somente quando o jogo começar. E a Shifu fala que não pode levar os amigos ao inferno. E o Manabo fala que é só entregar o papel em branco. E o Shibi pergunta o que acontece se todos entregarem o papel em branco. E Manabo fala que não haverá uma enquete com os deuses e todos vão avançar uma casa. E assim vai demorar um pouco, mas todos vão chegar nele de chegada, mas se fizer isso, só receberão um prêmio de 2 milhões de ienes e todos serão obrigados a participar do terceiro jogo. E a Shira fala que não liga e o Manabo fala que ela pode pensar assim, mas enquanto aos outros. Se houver um traidor entre eles e os outros que depositarem as folhas em branco, estará em uma grande desvantagem e diferente do jogo anterior, eles podem falar à vontade. Tenji pergunta se houver uma mentira escrita no papel. O Manabo fala que a mentira é permitida, mas se a mentira for descoberta, essa pessoa receberá uma punição divina e irá direto para a primeira colocação. Então o jogo começa e todos os papéis estão em branco, e assim todos avançam uma casa. Em cada casa tem algo escrito nela. E eles perdem 100 mil ienes. E eles vão para a terceira rodada. E eles perdem mais 500 mil ienes. Então, cada casa tem um valor diferente. E na terceira rodada, eles vão entregar o papel. E teve um papel que não estava em branco. Que a Shiro gosta do Yuichi. E tem mais uma coisa. A Shiro já namorou o Tenji. E assim terminamos o volume 1. Me desculpa, mas que mangá insuportável de ler. Minha nossa, é muito diálogo desnecessário e muito óbvio. Os jogos em si são bacanas, que tipo, são jogos infantis para testar a amizade, mas é muita explicação, cara. Em uma página, daria pra ter explicado tudo, e o leitor já teria entendido mais. Ele quer colocar muitas variáveis do que vai acontecer, e não precisava disso. Seria que melhor que durante o jogo acontecer essas variáveis. O maior problema desse mangá é que ele acha que o leitor é burro. Precisa explicar 3, 4, 5, 6 vezes o jogo. A gente não precisa, tá ligado? Isso só aceita e vai piorando ao longo do mangá, vai por mim. E a arte? Nada demais, no máximo é ok. Legal de fazer as expressões, só isso, nada demais. E entre o anime e o mangá, eu prefiro o anime, porque no mangá eu preciso ler. Ler muito texto desnecessário é chato. E vamos lá, aquelas duas mulheres que apareceram lá. Caralho, mano, elas literalmente explicam o que acabou de acontecer com metáforas, tá ligado? Que tipo, não precisava, isso é literalmente só pra ocupar tempo de tela. O mangá já era meio óbvio. Aí o mangá consegue ser mais óbvio ainda de falar que você é burro, vamos explicar 3 vezes o óbvio. Caralho, cara, esse autor acha que a gente é burro, tá ligado? Cara, os jogos mentais que tenta fazer não dá certo, né, mano? Não funciona, é barato, é óbvio. Se você pensar 3 vezes, você consegue, tipo, meio que decifrar o plano do cara. No próximo volume vai ter coisas que vão acontecer que não faz sentido, tá ligado? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Se curtir, deixa o like, compartilhe se puder. E se cuidem, galera.